Olá, voltamos aqui no programa O Amor que Cura, aqui na Rádio Cidade. A Nádia Oliveira, psicóloga do Fórum, querida amiga consteladora, esteve aqui falando sobre um projeto maravilhoso, que é o apadrinhamento das crianças. Esse apadrinhamento pode ser pessoal, né, de você ir lá e pegar essas crianças que têm pouquíssimas possibilidades de serem adotadas, ou também financeiramente, né? De repente você aí tem uma escola e pode ajudar essas crianças contribuindo com cursos. Também é muito importante cada um de nós fazermos a nossa parte, porque é muito fácil julgar, apontar, mas o importante é aquele que realmente faz algo para a transformação da humanidade. E, obviamente, o universo, na sua perfeição, está nos ajudando à evolução humana. Quando a gente fala dessa epidemia, né, que está acontecendo aí, sobre o vírus, que está causando aí pânico, né, em muitas pessoas, obviamente a gente deve seguir, né, as recomendações do governo, da saúde, dos órgãos públicos, né? A gente sim tem que obedecer normas e regras, porque faz parte, né? Mas eu vou trazer para você um olhar de amor, um outro olhar que talvez te faça mais sentido de todo o que nós estamos vivendo agora. O ano passado, inclusive, sempre nas constelações eu falo, nós tivemos uma palestra sobre isso. Esse ano de 2020 é um ano do Sol, né? O ano energeticamente, astrologicamente, é um ano de trazer luz às sombras. E o que significa trazer luz às sombras? Quando está tudo escuro, nada te incomoda, né? Você não está vendo nada, tá ali, se tem uma barata, se tem uma lagartixa, se tem um bichinho ali, você não está vendo, então aquilo não te incomoda. Quando você acende luz e você enxerga aquelas coisas que não deveriam estar ali, ou estão fora de ordem, ou estão fora de lugar, aquilo pode começar a te incomodar. E isso é trazer luz às sombras. Essas sombras são nossas mesmos, né? Então agora é um momento que nós estamos de energia do planeta, de empurrar para a evolução humana. E nós começarmos a olhar para dentro de nós, aquilo que nós precisamos nos curar. Tudo aquilo que nos incomoda no outro significa que eu preciso curar em mim. E agora, com essa crise, né, essa questão de saúde, do ponto de vista da saúde, né, uma coisa grave, né, porque é uma epidemia que todos nós, no fundo, vamos acabar pegando. Porque é uma gripe, é um vírus, né? Ele é muito rapidamente passado, obviamente que a gente precisa manter os cuidados, mas essa gripe, acredito eu, Sirlene, tá? Isso é eu, não é científico, não é Bert Helling, sou eu, né? Muitos de nós vamos pegar, mas em alguns isso vai ter um efeito muito maior, e em outros vai passar como uma gripe, né? Tudo isso depende aí do seu campo vibracional, da sua imunidade como tá, e são vários fatores aí que vão nos levar a permanecer com isso, a sarar, enfim, né? Porque a taxa de mortalidade é muito pequena, mas é uma coisa que obviamente a gente precisa tomar cuidado. Mas o mais importante que a gente precisa aprender sobre isso é que nós vamos precisar voltar às origens. Muitas vezes, meu filho trabalha em São Paulo, né, lá perto da Paulista, e a maioria das pessoas lá precisam pegar metrô, precisam pegar ônibus, e isso é algo de risco, né? Porque é uma epidemia de vírus, então só o fato de respirar todos já estão podendo ser contaminados. E é interessante que o maior centro, né, de trabalho aqui do Brasil, obviamente que é o mais afetado. E lá muitas empresas já estão adotando o trabalho em casa. Então isso vai ser uma revolução, porque muitas empresas vão perceber que os funcionários podem dar resultados em casa, diminuindo custos, diminuindo
estrutura, diminuindo muita coisa. Então nós estamos nos abrindo, a partir desse vírus, para uma nova era da tecnologia, né, que é a internet, que nos conecta, né, sem a presença. Então nós estamos, a humanidade caminha para a nova era de oportunidades. Por isso que isso já vem se dizendo há muito tempo, que o trabalho, né, através da internet é o trabalho que mais cresce. Quem, num futuro próximo, não estiver com o seu produto num celular, vai ter muito mais dificuldade. Então esse é o futuro, não tem jeito, e agora a gente percebe como que a humanidade, né, como que o sistema encaminha para isso. Ele cria perspectivas e oportunidades para que o universo se caminhe a isso. Então hoje as pessoas já fazem pregão, tudo online, já investem online, já tem cursos online, faculdades online, constelação online. Então não tem como a gente fugir dessa evolução natural da humanidade. Porém, isso tem um outro peso na história, que na verdade eu acredito que esse seja o objetivo maior, né, do universo, para a cura da humanidade, nos aproximar da nossa família. Quantos de nós vamos precisar estar trabalhando em casa, em conexão com a nossa família, com os filhos, com a esposa, né? Imagina a revolução de um pai que às vezes precisava sair de casa às 7 horas da manhã e voltava às 22 horas ou mais, muitas vezes dizendo que estava ali construindo um futuro para a família, mas esquecendo que a construção é ali dentro de casa, né? Obviamente que o dinheiro é necessário, que se esforçar no trabalho é necessário, mas muitas vezes nós nos deixamos levar por essa sabotagem inconsciente, e que isso na verdade está nos tirando da verdadeira essência da vida, né? O essencial é simples, está nos tirando daquilo que é a nossa família. Então, muitas pessoas agora vão ter que ser afrontadas com aquilo que consciente ou inconscientemente ela estava excluindo, né? Que era a convivência dentro da sua própria casa. Então o vírus está fazendo com que as pessoas precisem ficar em casa. E isso vai aumentar o quê? A convivência entre aqueles que a gente sempre achava uma fuga. Uns achavam a fuga na bebida, outros achavam a fuga no trabalho, outros achavam a fuga em outras necessidades aí, enfim, cada um com a sua fuga, e naturalmente todos vão ser forçados a conviver talvez com aquilo que mais os desafiam, que é a própria família, que é a diferença entre cada um de nós, né? Muitas vezes nós nos irritamos com a postura do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos irmãos, ou dos nossos filhos, ou da nossa esposa, ou do nosso marido, e o universo está conectando isso de uma maneira doída, né? Porque obviamente que uma epidemia dessa traz muitos transtornos para a economia, traz muitos transtornos para todos, né? Mas como sempre num olhar sistêmico, tudo está a serviço de algo e tudo tem o lado benéfico disso. Então o lado benéfico disso nós vamos precisar conviver mais com a nossa família. E aí eu te pergunto, se tirarem o seu trabalho, se tirarem o seu estudo, né? Aquilo que você talvez precise passar horas se dedicando aí, saindo de casa. Como que você hoje se vê dentro da sua casa? Como que você se comporta como pai e como mãe? E você como filho? Como que está aí dentro de você se olhar para as suas limitações, para os seus bloqueios, para tudo que te incomoda no outro, né? Porque sempre aquilo que me incomoda no outro é o que eu preciso curar em mim. Como que você se vê? E a gente vê aí o resultado da maioria da população em pânico, né? Porque a gente tem a falsa impressão do controle. Então a gente acha que a gente controla a vida, que a gente controla a nossa família, que a gente controla os nossos filhos, que a gente controla o nosso parceiro, que a gente controla o nosso pai ou nossa mãe, ou que a gente controla a nossa vida, o nosso trabalho, enfim.
a gente tem um falso controle. E neste momento agora de caos, né, em países aí que se instalaram o caos, e o Brasil caminha aí, obviamente, observando as restrições da saúde, mas ele se encaminha para isso, né? Porque é impossível você controlar o incontrolável. Logicamente, né? Eu acredito sim, né? Que a gente tem as regras, né? Lavar a mão, usar álcool, tá sempre lavando, enfim, evitar abraços e beijos. Mas esse olhar sistêmico, ele vai além disso. Ele vai o que a humanidade vai ganhar com isso. É esse olhar de amor que a gente precisa ter, né? Então, a humanidade vai ganhar a aproximação da sua essência. E por isso que tem muita gente aí em pânico, descontrolada, sem inteligência emocional, porque ela não tem o centro do equilíbrio que é ela mesma. Então, dentro dela, até hoje, talvez, ela tenha vivido numa fuga, né? Fugindo daquilo que ela realmente precisava olhar, fugindo daquilo que realmente ela precisava se curar. O que é a nossa verdadeira cura? É a nossa raiz, é a nossa estrutura. A família é o que há na sociedade. A estrutura familiar determina uma sociedade violenta, determina uma sociedade inteligente, uma sociedade próspera. É a família. E o universo, na sua inteligência sistêmica, na sua sabedoria divina, está nos encaminhando para isso. Foi incrível hoje o quanto eu recebi de mensagens de pessoas me pedindo para constelar. Incrivelmente, as pessoas estão observando que elas precisam se curar dos seus próprios conflitos, né? Então, as terapias de maior resultado, de rápida resolução, porque nós não temos tempo, porque tempo é o bem mais precioso, vão se tornar com muita busca, né? Porque esse é o caminho da evolução. A gente precisa buscar alternativas que nos tragam rápida solução. Então, isso é evoluir para o novo, isso é evoluir para o avanço da tecnologia, o avanço do conhecimento. Então, existem aí muitas terapias que avançaram no conhecimento, porque a humanidade precisa, a humanidade tem pressa na cura. E você hoje não pode mais passar anos fazendo uma terapia e não ver resultado na sua vida. Você precisa de coisas que te tragam resoluções rápidas, porque nós não temos tempo. A humanidade grita por solução. Não que eu seja contra terapias tradicionais, muitos casos são necessários sim, mas o cliente, ele não pode se tornar, o terapeuta não pode se tornar um vício dele, né? Aquela necessidade, porque o bom terapeuta é aquele que faz o seu tratamento em menor tempo, que dá alta rápido para o seu cliente, porque o cliente tem desejo de vida, e quanto mais tempo ele fica ali, mais tempo ele demora a sua cura. Cada caso é um caso, logicamente, que existem casos psiquiátricos que precisam de remédio, sim, existem casos que precisam ter acompanhamento, sim, mas a maioria dos casos é um olhar para si, um olhar para a sua própria realidade, um olhar para o seu próprio ego, um olhar para a sua própria arrogância e prepotência. Então, a humanidade caminha para quebrar esses vícios, os vícios de prepotência, arrogância. É isso que esse vírus vem trazer aí. Então, isso também é bom. Nem tudo é ruim o quanto se parece. Obviamente que nós precisamos se preocupar com aumentar a nossa imunidade. Já diz o termo, mágoa significa má água. Então, vírus, bactérias, eles se proliferam em águas sujas, em águas contaminadas, e nós somos 70% água. Que água circula em você? Será que você tem muita mágoa? Será que você está cultivando esse campo vibracional para aumentar a proliferação de vírus e bactérias? Porque nós temos o poder de parar isso. Porque o vírus, né, a gripe é um vírus que ele vem quando diminui a nossa imunidade. E
quando diminui a nossa imunidade, nós estamos abertos a isso. Então, o que nós precisamos fazer para aumentar a nossa imunidade? Seguindo, obviamente, né, lavar a mão, usar álcool, não abraçar as pessoas, mas vamos se preocupar com nós mesmos, né? O que aumenta a sua imunidade? A felicidade, a serotonina aumenta a nossa imunidade. Então, é importante que a gente se preocupe verdadeiramente com aquilo que pode nos curar, que é o amor, que é a felicidade, que é a paz interior, porque assim a gente o vírus vai chegar até a gente, mas ele não tem água para navegar, né? Porque eu não sou uma pessoa cheia de mágoas, porque eu me liberto, eu me curo. Então essa é a cura da humanidade, é realmente isso que nós precisamos nos preocupar. Então a constelação é uma das ferramentas de você curar a você mesmo de uma maneira mais rápida. Então esse assunto é um assunto que a gente tem muita coisa para falar, só que o tempo, ele não é nosso inimigo, né? Ele está ao nosso favor. Então, a gente vai entrar mais uma vez no intervalo comercial e para o último bloco, eu vou trazer aí várias questões aí de como a gente pode se curar, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta.